Que coisa mais boa poder estar aí, ó, bem pertinho de você. É Deus que faz isso, né? É Deus que nos dá esta oportunidade. Está tudo bem com você? Se não estiver, depois a gente vai orar. Eu creio que o Senhor pode curar. O Senhor pode curar você. Que maravilha, glórias a Deus. É isso aí, gente. Ó, a Corrie ten Boom, ela diz assim, ó. Nada pode colocar uma pessoa tão longe do alcance do diabo quanto a humildade. Eu falei para vocês, parece que Corrie ten Boom está vivendo com a gente esta série Guerra Espiritual. Outra vez, você pode até anotar aí, ó. Nada pode colocar uma pessoa tão longe do alcance do diabo quanto a humildade. Que Deus nos ajude a sermos humildes, né? A dependermos dele em primeiro lugar, porque isso vai abrir o caminho da humildade para nós. Aí ela usa 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ela finaliza com uma oração muito pequena. Senhor, quero humilhar a mim mesmo. Importante, né? Graças a Deus. Vamos aprendendo juntos, né? Vamos tendo essa experiência juntos, graças a Deus. Olha, nós estamos estudando guerra espiritual. E estudando guerra espiritual, nós chegamos em pontos importantes demais. Também, junto com John Eckert, ali aquelas frases interessantes mostrando a necessidade de libertação. E nós chegamos num ponto ali que abordou a questão do ódio. Pessoas que têm ódio e que não podem continuar desta forma. Tem que haver uma mudança. Não podem continuar assim. Porque o ódio, ele causa guerras, o ódio, ele traz situações terríveis de depressão, de doenças, pessoas que odeiam tanto, pessoas que odeiam tanto que ficam doentes, inclusive. E eu anotei várias coisas para nós aqui. E eu estou trazendo. Se você está anotando alguma coisa, parabéns, isso é muito importante. Esse ciclo do ódio que precisa ser quebrado, né? O ódio que nasce por informações erradas, muitas vezes, informações vindas de amigos, de familiares, de redes sociais, né? A falta de conhecimento sobre uma cultura, falta de conhecimento sobre uma raça que leva alguém a odiar, mas odiar por quê? Por que você odeia aquela raça? Ah, meu avô odiava. O meu pai odiava e eu odeio também. Não pode ser assim. Esse ciclo tem que ser quebrado. Isso é algo demoníaco. É verdade. Isso é algo demoníaco que precisa ser quebrado, extinto. O que mais? O ódio resulta em preconceito, discriminação e violência. Isso é muito sério, sabe? Violência. O ódio leva à violência. Bom, as notícias estão aí. Se você assistir qualquer jornal aí na TV ou ler qualquer notícia, ouvir rádio, você já vai ver isso. É isso mesmo, sabe? É isso. Só para a gente lembrar, onde começou o ódio, hein? Já falamos um pouquinho, mas onde começou? O ódio começou em Satanás. Ele continua a incentivar o ódio e a violência. É isso mesmo. Satanás continua incentivando o ódio e a violência. Em grande escala ou em pequena escala. O ódio entre uma família. O ódio entre membros da família. Isso vai corroendo. Olha, existem irmãos mesmo, não estou falando de irmãos na fé, irmãos de sangue, que não falam um com o outro há muitos anos. Há muitos anos? Isso não pode. Não pode. É um ciclo de ódio que precisa ser quebrado. Então isso é
um incentivo de Satanás. Isso tem que ser vencido. Se você que está me acompanhando agora se enquadra nessa questão, você precisa orar. Lembram, eu falei outro dia, a resposta para se vencer, para ter a libertação sobre todos esses pontos aqui que nós temos abordado, a resposta é você orar. Orar com autoridade. Parar um momento e orar. Ou dentro do seu quarto, ou um lugar onde você estiver sozinho. Isso, orar com fé, com autoridade, no nome de Jesus. E a partir daquele ponto ser diferente. Vá conversar com seu irmão que você não fala já há muitos anos. Marque um almoço com ele. Vá conversar com ele. Ah, mas ele não vai querer. Ah, mas eu não vou querer me humilhar. Bom, aí foi o que a Corrie ten Boom falou aqui. A maior arma para a gente derrotar planos de Satanás é a humildade. Humilhe-se, peça perdão se for preciso, chame o seu irmão, faça um churrasquinho com ele. Vocês não podem continuar assim. O tempo está passando rapidamente. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Então é um ciclo que precisa ser quebrado. O mundo está cheio de atitudes e comportamentos cruéis que só aumentam com o ódio. É isso. Você pode usar estas frases aqui. Fale com seus filhos. Use isso na escola, enfim, é muito importante. O mundo está cheio de atitudes e comportamentos cruéis que só aumentam o ódio, né? E nós precisamos conversar com nossos filhos para que eles não fiquem com intolerância, com preconceito, com palavras que machucam. Isso não pode acontecer. Isso é muito triste. Eu lembro, eu já falei outro dia, mas sempre vem coisas na minha mente, né? Como um dos meus irmãos sofreu com um certo preconceito relacionado à questão que éramos evangélicos, ou crentes, né? Glórias a Deus. Eu não sei por que naquela época usavam essa palavra, né? No sentido tão pejorativo, né? Ah, são os crentes aí. Pois olha, o que tem de católico crente de verdade é uma maravilha. Católico crente, né? Crente é o quê? É que crê, né? É que crê. Mas era incrível, era um sofrimento. Eram tapas, eram coisas terríveis, porque era crente, porque era um evangélico. E isso aqui mesmo, na nossa região. Que coisa, né? Que coisa. Intolerância. Intolerância. Bom, e saindo daqui, vamos para a África, vamos para Ruanda, na África. Dois povos, os Hutus e os Tutsis, dois povos dentro de Ruanda. Dois povos, tá? Os descendentes dos Hutus e os Tutsis. Gente, os Hutus, eles odiavam tanto os Tutsis, tanto, mas odiavam tanto, que em 1990 eles começaram a exterminar os Tutsis. A exterminar os Tutsis com facões, com foices, com machados. Em 100 dias, minha gente, em 100 dias, morreram aproximadamente 1 milhão de Tutsis. 1 milhão de Tutsis foram exterminados pelos Hutus, que usavam foices, machados e facões, e que queimavam as casas dos Tutsis, e que violentavam as meninas Tutsis. Rádios, eu aliás até uso isso como um exemplo quando eu dou a aula de comunicação, né? Rádios Hutus que davam os direcionamentos para a matança através de programas de rádio. É verdade, gente, isso há gravações, há documentos sobre isso.
Hutus que faziam programas de rádio, orientando como exterminar, como chegar lá em tal vilarejo e exterminar rapidamente 500 pessoas, 1000 pessoas, e jogar os corpos nos rios, ou colocar fogo. Eu sei, não é fácil a gente ouvir isso. Não é fácil, né? O H11 é tão bom, fala tantas coisas boas, mas de repente tem uma coisa tão triste assim. Claro! Por quê? Porque nós estamos em guerra espiritual. Olha o que o ódio faz. Olha o que o ódio faz. Aproximadamente 1 milhão de Tutsis morreram em 100 dias. Imagine a tristeza. Vocês devem ter ouvido já, né? Elie Bazija. Que história incrível esta, sabe? Que história incrível. Uma sobrevivente. Sobrevivente. Uma Tutsi sobrevivente. E o mais incrível, lendo aquela história, nós vemos assim de uma forma muito clara, como padres, inclusive, pastores também, se deixaram levar. E ao invés de socorrerem muitas vezes, abriam uma porta para que os Hutus sacrificassem os Tutsis, que eles deveriam ajudar. É muito triste. Esse mar de ódio, ele vai invadindo, né? Esta onda de ódio, ela vai invadindo corações, ela vai levando o extermínio. Eu conheci um sobrevivente Tutsi lá na Etiópia. Quando estive lá, ele veio de Ruanda. Ele estava lá na Etiópia. Encontrei-me com ele, Gazangua. Eu conheci Gazangua. Um menininho ficou sozinho, escapou da morte por um milagre. O pai, a mãe, os irmãos, e olha, era uma fila de irmãos, avós, tios, todos foram exterminados. Todos foram exterminados pelos Hutus, todos. Ele sobreviveu, um menininho, ficou sozinho nesse mundo. Gazangua foi parar num campo de refugiados lá no Sudão. E naquele campo de refugiados, ele, andando um dia por lá, sentiu o cheiro de café que estava sendo torrado. Lembram dessa história? Eu já contei, mas vale falar de novo. Ele sentiu o cheiro de café sendo torrado numa barraca de refugiados. E aquele cheiro de café foi tão gostoso para ele, que ele foi caminhando. Eu quero encontrar onde estão fazendo isso, o que é isto, o que é isto. Ele chegou lá, caminhando, ele diz, por aquela lama que tinha chovido, e ele chegou lá, naquele lugarzinho, e eles estavam torrando um pouquinho de café. E Gazangua diz que quando ele viu aquele café sendo torrado ali, sentindo aquele aroma do café, ele disse que ouviu uma voz que disse: você vai fazer isto para a vida toda. Trabalhar com café, torrar café. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Aquele menininho saiu daquele campo de refugiados. Alguém deu uma bolsa de estudos para ele. Ele foi estudar. Depois que ele estudou, ele montou uma pequena torrefação de café numa garagenzinha. Pois esta pequena torrefação de café tornou-se na maior empresa de produção de café de Ruanda, e que tem muito café, viu? Exatamente, eu vi o café dele dentro do avião da Ethiopian Airlines. Lá estava o café que ele produz hoje. Dá emprego para milhares de pessoas. Ele distribui vacas leiteiras em todo o país, para que as pessoas possam ter uma vaquinha leiteira para abençoar os filhos. Ele dá bolsas de estudo para milhares e milhares de adolescentes e jovens que vão para faculdades em outros países. Gazangua, este menino, ele dá bolsas de estudo para estes jovens ruandeses lá fazerem suas faculdades.
Meu Deus, eu o conheci, eu estive com ele, eu o abracei, eu o entrevistei. Gazangua, um Tutsi, um sobrevivente do ódio. Veja, que triste, né? Que triste este ódio que matou toda a família do Gazangua. Não sobrou ninguém. É muito triste. Então, ciclos de ódio desta forma, que precisam ser quebrados, arrasados completamente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento. Estamos aqui falando sobre isto, Senhor, que é tão terrível, é uma raiz de um mal tão horrível que se espalha, o ódio, Senhor. Ajude-nos a termos um coração puro, limpo do ódio, um coração repleto de amor, do teu amor, porque o teu amor equivale, Senhor. Nós queremos o teu amor, o teu glorioso amor. Muito obrigado, meu Deus, porque estás falando conosco. Estás nos levando, Senhor, a amarmos mais. Então, meu Deus, eu oro em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão junto comigo, aqui no H11. Amém. Até amanhã.